Muito bem, gente, vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? Ótima certo. terça-feira para todo mundo. Bom, vamos começar. Quais destaques hoje para o nosso destaque do esporte? Vamos começar falando sobre dupla Grenal, porque o Grêmio tem toda aquela questão, aquela crise envolvendo vários jogadores e funcionários que foram positivados para a Covid-19. Naqueles primeiros casos já estão se recuperando. O técnico Thiago Nunes, seu auxiliar Evandro Fornari, mais jogadores, Rafinha, Diego Souza, Ferreira, o Pedro Henrique também. Esses jogadores, inclusive, no treino que aconteceu na segunda-feira, no Centro de Treinamentos Presidente Luiz Carvalho, fizeram até algumas movimentações separadas, individuais, alguns trabalhos. Já estão bem, a questão clínica desses jogadores é saudável, o técnico Thiago Nunes também, então em breve estarão de volta. Nesta terça-feira o Grêmio realiza uma bateria de testes, não só nesses jogadores e funcionários, mas em todo o grupo de jogadores, o PCR, serão realizados para saber se estarão à disposição no jogo que acontece na quinta-feira, Copa do Brasil. Os jogos de meio de semana para a dupla Grenal, o Grêmio que enfrenta o Brasiliense, venceu o primeiro jogo por 2-0, agora vai até Brasília, fora de casa, para administrar o resultado e conseguir avançar na competição. E o Internacional que joga contra o Vitória da Bahia, mas que vive momentos bem complicados, Leandro. Muito bem. Bom, antes de falar do Inter, vamos voltar a falar do Grêmio. Vou mostrar para você a fala do Fernando Henrique, que está aproveitando esse momento de pandemia lá no Grêmio para mostrar o seu futebol. Ele deu uma entrevista coletiva ontem à tarde e falou principalmente sobre a parceria com o Maicon. Rafael, é importante a gente ter um jogador como o Maicon, cara, é uma referência, capitão, tem grandes títulos na carreira e ele procura estar sempre se aproximando dos jogadores mais jovens e tá ajudando, né? Principalmente eu, que sou da mesma posição que ele tá sempre me orientando, sempre me ajudando, me aconselhando. Isso para mim é muito bom. E eu acho importante também a gente ter um cara como ele, assim, um cara de grupo, um cara que ajuda. E eu acho muito importante isso. Muito bem, e para os lados do Beira-Rio, você já tinha adiantado aí que a situação tá complicada lá no Inter. Todo mundo quer saber, Eric, e o Ramires cai ou não cai? Acho que a pergunta, não só que os colorados querem saber, como os gremistas, e todo mundo tem falado muito, e a imprensa nacional, inclusive, tem criticado duramente o Miguel Ángel Ramírez, uma derrota da magnitude que foi contra o Fortaleza, tomando 5 gols no primeiro tempo que o Internacional não chutou uma bola. Em qualquer outro contexto, o técnico seria demitido, até no vestiário, como o pessoal brinca. Mas se tratando do Miguel Ángel Ramírez, defendido pela própria direção, depois na entrevista coletiva dita pelo vice de futebol João Patrício Herman, defendendo o projeto. A direção já disse publicamente várias vezes, em várias ocasiões, quando os resultados foram negativos, que isso fazia parte do processo, que o Miguel Ángel Ramírez precisava de tempo para trabalhar e que ele iria persistir. Mas no domingo, mesmo com o aval da direção, alguns até ficam na dúvida se isso passou pelo discurso ou não, a direção garantiu que o Miguel Ángel Ramírez vai ficar, mas com muitas cobranças. Ontem aconteceu uma reunião envolvendo a direção do clube, comissão técnica, departamento de futebol e grupo de jogadores também, porque algumas críticas foram feitas ao grupo de jogadores, e a direção exige mudanças na postura. E quanto ao técnico Miguel Ángel Ramírez, ele vai continuar como técnico do Internacional, mas a direção exige mudanças. As informações dizem que a direção do Internacional quer que o técnico tenha um time titular, coisa que até então ele tinha dito que não ia fazer, que ele gosta de ficar rodando o time, de alterar a escalação. A direção exige que ele mantenha um time regular e que faça trocas pontuais. E mais outros apontamentos que a direção exige do treinador. Agora, o que o João Patrício Herman falou, e a grande dúvida da torcida colorada é se o treinador ele vai se submeter a essas decisões da direção, que até então pareciam com certo encantamento quanto ao trabalho da comissão técnica e não falavam nada pontual em relação à escalação, à forma de jogar, e agora querem que o Miguel Ángel Ramírez seja um pouco mais flexível, mais maleável quanto à sua forma de jogar. Se o treinador vai aceitar isso, essa que é a grande dúvida. Mas ontem uma informação do repórter João Batista Filho é de que os jogadores do Internacional não compraram a ideia, o que coloca esse técnico, Miguel Ángel Ramírez, que balançava no cargo de técnico do Internacional, no meu entendimento, deve ter uma vida aí bem curtinha. Eu acho que o Internacional vai demitir ele,
tão em breve, talvez depois do jogo contra o Vitória ou quem sabe depois do jogo do final de semana, se ele não se submeter a essas escolhas e conseguir resultados também, que é o que o Internacional vem deixando de lado. Muito bem. Bom, vamos falar agora do Atlântico, que joga hoje pela Liga Gaúcha de Futsal, enfrenta a Associação Marauense. Mas antes, a gente traz a fala do Thiago Halp, falando sobre aquele empate que aconteceu com o Joinville no fim de semana. O resultado não foi, né, o que nós gostaríamos, obviamente. A gente gostaria de seguir a nossa crescente com vitórias, né, e vencer o jogo de hoje. Não aconteceu, infelizmente a gente empatou, sofreu um gol logo em seguida que tinha feito nosso, um momento ruim, né? Nunca é bom, nunca tem momento bom de tomar gol, mas ali no momento que a gente ia fazer ele sair um pouquinho lá de trás, né? Porque estariam perdendo e eles já fizeram gol em seguida. Mas valeu pelo empenho, pela luta, o time criou bastante, uma série de chances desperdiçadas e, como eu disse no início, não foi o que a gente gostaria, mas seguimos a nossa caminhada e confiante para terça-feira fazer um grande jogo e vencer aqui pelo estadual. Muito bem, mais um dia de Galo. Hoje o Atlântico deve ir com o time principal. Qual é que tu acha da tua aposta nesse jogo diante da Marauense, já que é um campeonato mais local? No primeiro jogo, o jogo da estreia contra o Horizontina, era um time com pouquíssimos jogadores titulares e com a grande maioria dos jogadores que vinham da base. Nesse jogo eu imagino que não seja o time titular, mas uma parcela um pouco maior de jogadores do time titular, porque o Atlântico precisa vencer, vai jogar em casa contra a Associação Marauense de Futsal. Eu imagino um time bem misto, um time um tanto quanto diferente, mas um time com alguns jogadores que são referência, até porque é complicado colocar um time titular tendo jogado no domingo, na diferença de 2 dias. E o Atlântico tem um calendário muito apertado, joga contra o Joinville no próximo desafio da Liga Nacional. Acho que vai ser um time diferente, mas sem muitas dificuldades, eu imagino, para jogar contra a MF hoje. 5 da tarde, no horário do Virando o Jogo, também vai estar o Atlântico em quadra. Então, durante o programa, você vai acompanhar como é que está o placar desta partida lá no Caldeirão do Galo, aqui em Erechim. E todas as informações do esporte. Muito obrigado, Eric. Até lá. Um abraço, Leandro. Um abraço para todo mundo que esteve acompanhando, para falar também sobre a seleção brasileira que joga hoje. Um abraço para todo mundo. Verdade.